E um exemplo recorrente que o Jung dá para tentar explicar o conceito dele, né, do inconsciente coletivo e arquétipo, tipo de coisa, é quando ele vai citar os conceitos de instinto, que ele vai falar, né, sobre, até chega a citar o Freud ou Adler, falando da psicologia de natureza pessoal, que vai falar sobre pulsões, sobre desejos sexuais, ou de autoafirmação, e que ele fala que para essas psicologias o conceito de instinto ele não é negado, mas ele é pouco explorado, e que essa comparação com o instinto que ele vai fazer, ele vai definir que basicamente o arquétipo ele seria como um instinto psicológico, ou seja, ele vai agir tal qual o instinto biológico age de forma inconsciente, o arquétipo e os instintos psicológicos vão agir dessa maneira, trazendo então que o arquétipo ele seria meio que um modelo básico de comportamento instintivo, basicamente. O Jung vai usar justamente sobre aquilo que a gente falou, que eu falei na verdade mais inicialmente, né? Que não é uma ideia tão estranha assim os arquétipos quando você vai pensar pelo lado dos instintos, porque os dois podem ser bem correlacionados, visto de que de alguma forma os instintos são comportamentos inatos dos seres, né? Tanto os humanos quanto os animais. Nos animais a gente acredita que isso guie muito mais o comportamento deles do que nos seres humanos. Ainda assim, é inegável de que os instintos são completamente presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e na nossa vida de uma forma geral. Dessa forma, os arquétipos também serão. E o Jung até usa esse exemplo dos instintos e de como eles são facilmente admitidos como existentes e que influenciam as pessoas, para até dar uma defendida nos conceitos deles, afirmando que, apesar de que acusam ele frequentemente de misticismo quando ele vai falar sobre inconsciente coletivo, arquétipo, esse tipo de coisa, que ele vai insistir que basicamente o inconsciente coletivo ele teria esse paralelo que é possível provar, mas e que ele não é exatamente uma questão de especulação filosófica, mas sim empírica, que foi baseada na experiência dele e que ele vai tentar argumentar mais pra frente com algumas evidências que ele acabou colhendo durante o trabalho dele. E até nessa parte de defesa, né, ele vai até falar que não só existe essa meio que relutância a aceitar esses conceitos de consciente coletivo, arquétipo e etc., como já diria o Renan, mas além disso, a psicologia personalista, como ele chama, ela procura até negar a existência dos arquétipos e até ele diz até que até destruí-los, né? Tipo, reduzindo a tudo a causa pessoal, que basicamente vai ser uma crítica dele, dizendo que tudo que acontecer com o indivíduo vai ser de origem pessoal. Exatamente. E a partir dele vai falar que as neuroses elas vão ser explicadas como algo particular e coisas muito, muito pessoais, muito, muito do indivíduo, onde vai ser negado totalmente a questão arquetípica. E aí ele fala, mas se a neurose é uma questão de incompatibilidade geral, ou caso um estado prejudicial, um número bem grande de indivíduos, somos obrigados a constatar a presença de arquétipos. Uma vez que na maioria dos casos as neuroses elas não são apenas fenômenos particulares, mas sim sociais. Então a gente tem que admitir que geralmente há a presença sim de arquétipos. O tipo de arquétipo que corresponde à situação é reativado, e disso resultam as referidas forças motrizes ocultas nos arquétipos, que por serem explosivas são perigosas e têm consequências imprevisíveis. Então, se tantas pessoas estão apresentando comportamentos tão parecidos, como que isso vai ser algo tão individual? Como que tu vai negar que há sim a questão dos arquétipos nisso? Então foi um exemplo bem inteligente que ele deu e muito refutando isso que o senhor tinha falado de o como a psicologia tenta ao máximo individualizar todas as questões ao ponto de que tudo vira meramente pessoal. Não que isso não seja importante, não que isso não seja algo certo, não é uma questão de certo e errado, mas sim de como você faz essa análise, do que você leva em conta e no que você está negligenciando quando você faz uma análise a partir desse pressuposto. E eu acho que até se a gente, a partir dessa afirmação que ele diz que a maioria dos casos das neuroses tem mais influência social do que pessoal, e que a cultura, a sociedade, tudo isso vai ser construído a partir de influências também do inconsciente coletivo, sendo construído por ela e também construindo o inconsciente coletivo, dá para fazer essa relação de que provavelmente essas neuroses também se são sociais, o que
pra mim faz sentido. Vai ter alguma coisa arquetípica ali no meio, porque a base do social e do coletivo vai ter arquétipo no meio, porque vai ser a influência pelo qual a base pelo qual esses conceitos e essas manifestações vão ser geradas. Então, toda a sociedade vai ser construída de uma forma que vai neurotizar pessoas, se é que essa palavra existe. E então não tem como a gente descartar que pelo menos nessa construção teve uma influência arquetípica e que, por consequência, essa neurose vai ter também uma influência arquetípica direta, porque o comportamento geral ou qualquer coisa que tenha levado a ter essa neurose acontecer vai também ser influenciada por um arquétipo. Eu acho interessante o Jung navegar dentro da psicanálise e cobrar uma visão mais social e menos personalista assim, da psicanálise, da psicologia em geral, quando a psicanálise ela é extremamente individualizante, né? Então acho curioso isso. Inclusive ela se contrapõe à visão histórico-social assim, da psicologia. Geralmente elas não estão juntas. Então eu acho curioso ele, como psicanalista, cobrar isso e expor essa visão no texto dele, sabe? Eu acho que até o que mais a gente fala quando tem dessas brigas do Jung com o Freud, o que foi o principal motivo de racha dele com o Freud é que ele sempre via a visão do Freud muito simplista e que para ele sempre tinha alguma coisa muito maior do que nos conceitos que ele via, do que só se apegar a conceitos básicos, como a gente sempre cita nessa questão de sexualidade, questões de ver o inconsciente como só um depósito de memória reprimida, ou ver sonho só como uma visão só para te ter uma análise de discurso, esse tipo de coisa. Ele sempre via que tinha alguma coisa além daquilo, que a gente não podia se limitar a só explorar esse lado, sendo que tinha todo um outro lado que poderia ser explorado também, inclusive o lado social. Uhum. Só frisando a questão da neurose e citando o livro aqui, o último parágrafo desse tema, que fica extremamente explicadinho isso que a gente estava falando, abrindo aspas. Há tantos arquétipos quanto situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas preceptualmente apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando ocorre algo na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade, ou produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose. Então, o modo como um arquétipo vai agir, o modo como uma pessoa vai agir perante aquele arquétipo pode desencadear essa reação, e no caso a neurose.